Você em Cena está no ar e hoje um programa muito especial porque nós estamos em equipe. Eu sou a Mônica Simões, aqui o Adriano Norberto. Quem mais está em equipe? João Borges. Rafael Rocha. Gente, Rafael Rocha hoje, ele vai entrar em cena aqui com a gente porque eu tenho certeza que você que está nos assistindo já viu alguma coisinha ali, uma série, algum take do Rafael, porque ele é famoso em streaming, em TV aberta, em canal fechado. Que história é essa? São quase 15 anos de audiovisual, quase diariamente, né? Então, é um Uau. universo do audiovisual. E a gente sempre está dos bastidores. Sempre. E os dois aqui. Em Interessante. cena. Hoje a estamos gente em entra em cena. cena. Isso tá bom demais, vamos lá. Então hoje quem entra em cena? Nosso diretor de externa, diretor-geral, João Luiz Borges, ele que fica ali dando comando pra gente, né? Eu, apresentadora, imagina, eu olho pro João, eu tenho o meu centro ali, né? O João... Mímica. Mímica, Vamos levanta a falar medalha disso, pra né? mim. E essa empatia, Essa empatia. de equipe nós vamos falar um pouco hoje. Muito né? bom, muito bom. Muito Sim. importante, né? A conexão, a maneira como as pessoas vão interagindo, né, visualmente, e as coisas vão acontecendo, porque dentro de um set, né, João? Na hora que dá o play, muita coisa acontece, né? Eu acho que foi isso que levou, pelo menos no meu caso, a estudar isso, estudar gente. Câmera é commodity. Câmera, qualquer um compra hoje uma câmera 8K e todo mundo tem acesso, né? Quando eu comecei, não todo mundo tinha acesso a um bom equipamento. Hoje todo mundo tem. Acho que o diferencial é isso, a gente saber lidar com pessoas. E lidar com pessoas é lidar com emoções. Então, no dia a dia, eu com o Rocha, agora a gente aqui no podcast, mas a gente trabalha junto há quase Tem 10 anos. 10, 12 anos. Então, assim, começa a ter essa empatia de olhar, de saber aonde cada um vai. E às vezes, muitas vezes, a decisão no set depende da sua emoção. Você pode tomar uma decisão errada, porque naquele momento a gente brinca que a gente não tem o direito de errar. Né? Nossa profissão é um pouco assim. Mônica vai entrar ao vivo, Mônica, no jornalismo. Você tem direito de errar? Não tem direito de errar. Fora que, na minha orelha, tem coordenação de link, tem editor que às vezes está surtando, última notícia. Imagina, você está ao vivo e chega uma última notícia. O repórter lá. Você não pode passar pro público que você tá nervoso, mas você tá ali estourando. Aí vem gente e faz barulho na rua, te chama. Então eu brinco, né? Que eu falo bom dia e dou tchau pra quem tá passando ao mesmo tempo. Porque aí a prática é você lidar com a sua emoção. E quando erra, pra voltar pro texto. Mas tem coisa pior que isso. Desafiador. Mas tem coisa pior. O pior é quando você erra um movimento de câmera. Porque não é um te olhando, é a equipe inteira te olha e fala, você não conseguiu, vai ter que repetir por sua causa. Uau. Isso acontece. E Pensando na parte É emocional. uma pressão. É uma pressão forte. Não, e se não tá o repórter e o câmera também ali alinhados no que vai fazer, no movimento, é casar o texto com a imagem. A gente brinca em passagem de movimento, passagem em 2 tempos, 3 tempos, né? Quando o repórter gira, tá no lugar, aí gira, tá no outro. Quando o câmera também não tá entrosado, é difícil. É muito difícil, não flui a energia. E até uma coisa interessante, quando eu comecei a pensar, comecei a ler sobre emoções, ler sobre comportamento, e começou a me ajudar. Então, quando ia dirigir uma equipe, eu começava a usar aquilo que eu lia em PNL na época, né? Antes do coaching. E como o PNL ajuda? PNL, aí lia um pouquinho sobre emoções, falei, poxa, então se eu fizer assim, o que eu percebia é que ligou câmera, ligou luz, gravando. Até eu sempre brinco, por que grita gravando ainda em 2021? Né? Não precisa. Isso, às vezes, para muitos, é um tiro no peito. É um bloqueio. É um tiro no peito. Gravando, para a mente do cara tem que sair falando. E não precisa. Por que não substitui o gravando? Pá, claquete. Estamos prontos. Quando quiser. Vai. É verdade. E você... A pessoa pode dar uma outra respirada. Claro. E, por exemplo, você, João, já teve aí muitos e muitos trabalhos, né, ao qual você dirigiu, inclusive trabalhos internacionais na Coreia, falando uma língua que você talvez não domine. E como que é essa relação, né, de lidar com pessoas, com atores, com um documentário numa língua que você talvez não domina, mas com o olhar, né? Como é que funciona? Eu acho que aí tem um lance que serve para todo mundo. Né? E por isso que surgiu o propósito do Você em Cena, de Emoções em Cena, em treinar, em fazer curso. Por que surgiu tudo isso?
Porque toda vez que o desafio é muito grande, a ansiedade vem. Sofrer por antecipação é um grande problema das pessoas. Então você me pergunta, como que é ir lá do outro lado do mundo, gravar, onde você não tem a língua, não domina, Isso. contar. Eu fui lá várias vezes e por motivos diferentes, documentários diferentes. Aí é um grande desafio. É o pior possível, né? E do outro lado do mundo, não fala a língua, e a equipe é toda de lá, então todo o cenário é muito complicador. E aí, eu ter aprendido a trabalhar minha ansiedade, eu ter me treinado no sofrer por antecipação, que eu treinei, um dos primeiros cursos que eu comecei a gostar disso, foi aí que me pegou, o que eu sofria por antecipação. A reunião de quinta fazia com que eu não dormisse na segunda. Sim. E isso é ruim. Claro. E isso vão dizer que serve para qualquer pessoa que está assistindo. Não é só quem trabalha em audiovisual. E aí que levou eu a fazer o treinamento usando o audiovisual. Porque você pega um bancário, liga a luz, o cara não está acostumado, liga a câmera e dá uma claquete gravando e manda ele contar a história dele, ele gagueja. Ele gagueja, ele trava. Então, eu respondendo a sua pergunta, ir lá para mim, eu ter esse desafio em 2016, foi o primeiro que eu fui, depois tive mais 4, foi assim, maravilha, pra gravar lá e com esse treinamento da ansiedade, de conter as minhas emoções e fazer com, tipo, vai dar certo, ter todos os meus gatilhos organizados, eu posso gravar aqui, que é igual gravar lá. Porque eu já fui desmontado, não fui armado com as emoções toda a flor da pele. Eu me tratei. Claro. E fui tranquilo. E aí o que acontece? A sua excelência está a todo vapor, a sua autoestima está maravilhosa, a sua criatividade está toda aberta. Claro. E aí, já pegando um pouco ainda desse assunto e abrindo para o Rocha também, eu toquei mais na parte do trabalho na Coreia, assim, na questão da comunicação mesmo, né? Assim, como que um diretor de um documentário, né, se comunica, talvez, com pessoas que não estejam entendendo aquilo que você está falando. Você sabe que nesse último eu tive uma simpatia, uma empatia tão grande com a equipe, que eles são amáveis. Em primeiro lugar, o coreano eu sou fã, eu sempre brinco que eu sou metade coreano, tem aí as bandeirinhas. Beleza. Verdade. Tem o chá coreano aqui. Mas assim, eles são carinhosos, eles são respeitadores, então já... E aí a empatia é tão grande que a gente sente as coisas no olhar, sabe? Então o diretor de fotografia, eu comunicava com ele, e parece que na segunda cena que eu ia fazer a mesma coisa, ele falava, tipo assim, é pra vir andando, né? Tipo, ele fazia a mímica, e eu falava, ok. Aí ele... Então assim, sabe, eu estou te entendendo e nós estamos juntos. Claro. E isso foi uma troca maravilhosa. E dentro de um treinamento você consegue passar isso, né? Aprender e ensinar, né? Aí eu acho que o que a gente faz aqui, eu acho que a gente está se dando super bem nessa proposta do Você Ensina para disso. Nós precisamos achar um caminho rápido e fácil para ensinar as pessoas a trabalhar suas emoções. Porque nós estamos à prova, ligou a luz, eu trabalho há 32 anos com isso, ligou a luz e eu não gosto de ficar aqui na frente. Eu estou aqui pelo propósito, eu encontrei mais 3 loucos, vamos fazer o podcast, vamos ajudar as pessoas, é por isso que eu estou aqui. Eu não gosto de estar aqui, nessa posição. E a gente fala, mas é importante você se desafiar e falar assim, eu preciso sentir aqui o que as pessoas, que eu faço dia a dia isso com elas. Então, como que eu relaxo as pessoas? Eu vi muita gente assim, o melhor médico fala demais, inteligentíssimo, explica. Eu lembro até de um cirurgião plástico. Nossa, o cara era a sumidade. Nossa, vamos entrevistar ele, que legal. Todo mundo animado. Chegou na entrevista, o cara não conseguia responder a pergunta. Cara. Mas, João, a partir desse pressuposto que você falou até da pergunta da Adriana em relação à linguagem, né, da Coreia, a gente lembra que comunicação verbal representa 7%. A tonalidade, o tom de voz, 23%. E 55% são gestos, fisiologia, né? Então, quer dizer, a gente se comunica um com o outro através do olhar, como você falou. Então, tem que estar em sintonia total. Se um não estiver bem, complica todo e a sua emoção também trabalhada. Sim, porque esse médico, por exemplo,
o bloqueio dele era psicológico. Claro. Há quanto tempo ele começava a explicar, era gravado, ele sabia, né? Então, não, pera, não é assim, não é. Então, assim, sabe, ele é um grande médico e nos bastidores ele sempre foi muito bom para explicar o que é que aconteceu com aquele ser humano que quase que eu não consigo fazer o programa. Que coisa. Mas ele encontra em menos nível todo dia pessoas, Sim, né, sim, Rocha? é. Você também, Mônica, né? Sim, não, a jornalismo. gente... Vai entrevistar a pessoa, ela é de um jeito, ligou a câmera gravando, nossa. Eu tô sentindo isso agora aqui também. Você tá do outro lado? Olha, eu vou te ficando travado. Eu vou te contar uma história do mercado de cinema. Eu estava comentando com o Rocha, né, de uma das gravações que eu fiz dentro de teatro para os cinemas do Brasil, de um espetáculo musical. E o engraçado foi que, assim, atores de teatro, não atores de audiovisual, com diretores teatrais, né, posso dizer assim, com quase nada de experiência audiovisual, a proposta era levar 7 câmeras para dentro de um teatro, tirar todo o público, grua, Ronin, né, todos os equipamentos para poder fazer uma captação de imagem, para depois uma edição e adaptar aquele espetáculo para a tela de cinema. Era um super desafio. Isso há 6 anos atrás, hoje as lives aí comprovam que a gente estava fazendo uma coisa bacana. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. O que mais me chamou a atenção foi que quem travou foram os atores. Os atores que tinham muita facilidade de interpretar no palco para centenas de pessoas diariamente dentro de um teatro, milhares de pessoas, que era um teatro bem grande, quando eles se depararam com 7 câmeras, com grua, com Ronin, com toda uma estruturação voltada para o audiovisual, os caras travaram. Olha que coisa engraçada. Você tem alguma coisa que você faz, por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa, você vê que ela está muito nervosa, você tem alguma coisa que você criou, uma técnica assim, você tem um jeito? O que você faz? Olha, eu tenho um jeito pra mim. Quando eu, por exemplo, a Mônica acordou, tô ansiosa, aconteceu, tô com algum problema pessoal, eu tenho a minha fórmula. Se eu tenho um vivo pra fazer, eu tenho que entrar ao vivo às 8 horas da manhã. Eu tô lá com o texto passado, mas eu tô ansiosa. Antes de falar o bom dia, eu penso, mãe, como se eu estivesse falando com a minha mãe. Eu penso na palavra mãe. Mãe, bom dia, papapá, papapá. Aí eu vou direto. Parece que a ansiedade muda. E com o entrevistado é a mesma coisa. Você vai conversando, eu dou um toque pro câmera. Grava já. E ele não sabe que tá sendo gravado. E vai conversando, acha que é imagem de apoio que a gente chama, né? Vai pro pezinho, volta, o cinegrafista, a gente vai brincando. Quando vê, eu tenho a sonora. E ele já falo muito obrigada, valeu. Ele falou, mas como assim? Já falou? Mas já foi, já valeu? Então tem gente que realmente se intimida muito com a câmera. Parece que a câmera é um monstro, né? E eu, quando comecei, também, meu primeiro vivo era aquelas câmeras maiores, né? Beta, né? Gigante. Então, abria a lente, eu já sabia que eu ia entrar. Rapaz, me dava um negócio. Antigamente a gente não tinha um celular na mão, era aquelas folhas dobradas, né? Cheio de informação. Faz barulho. Nossa! E entrava assim a folha, né? Os primeiros foram horrorosos, mas é treinamento. Você tem alguma técnica? Cara, eu tenho. Eu moro em Indaiatuba, né? E quando eu venho gravar em São Paulo, tem um caminho que eu faço que é perto do vai ali rio. Eu sou motoqueiro, né? Eu venho de moto, aí de manhã eu paro na pedra, vejo o sol nascer e tal, dou aquela relaxada. Não, mas eu digo assim, nós vamos gravar aqui, tem um pessoal chegando, você vai gravar, e você vê que a pessoa está muito nervosa e não está reproduzindo aquilo que você quer que ela reproduza. Entendi. Ó, vem andando e o cara não consegue falar. Como é que você ajuda essa pessoa? Cara, eu acho que para você deixar a pessoa tranquila e feliz e você ganhar ela, você tem que deixar ela feliz. Né? Então a primeira coisa para você conseguir tirar da pessoa que você quiser é você criar uma empatia com ela ali. Você trazer ela para você ganhar ela fazendo ela sorrir, né? Você conta uma piada, você dá uma divertida na pessoa. Ele é bem isso mesmo. Que ela dá uma relaxada. Ele é bem isso mesmo. Piadista? Ele é bem muito carismático. Eu acredito que todo mundo tem que ser bem importante. tratado, sabe assim? Então se você chega, tem lá a produtora que tá de cara feia, chega, pô, e aí? Pô, seu cabelo tá diferente, cara, e aí? E aquele café? Sabe? O cara tá lá quietinho, você chama ele e fala, pô, legal, e ontem, o que você fez? Você vai criando ali no set um clima bom. Claro, você acaba conexão, você cria uma conexão pelo emanando, sorriso, exatamente. pela empatia. Assim como qualquer direcionamento, talvez você precise tomar a frente para fazer alguma coisa, também criar um clima, né, e acalmar
as pessoas que estão ali naquele ambiente têm que ter a empatia, tem que ter a conexão, né? Em PNL a gente chama de rapport, né? Que é se conectar com a pessoa através do gestual, do olhar, do tom de voz, né? Você, até a própria respiração, quando você respira junto com a pessoa, ela acaba, né? Dando uma certa... Eu já tive uma situação muito complicada, inclusive em Dubai, né? Uma situação parecida com a da Coreia, assim. Fui gravar um evento em Dubai, eu era o diretor do evento, né, e tal, no Hilton, 5 estrelas, né? Uau. Sentindo a riqueza, dormindo no sol de cima, né? Sentindo areia no ar. Comendo umas bolas, sabe aquela história gostosa? Que delícia. E aí, eu tinha que comandar, eram 20 indianos, né? Imagina, meu inglês é, né, ruim. E eu tinha uma equipe de 20, quase, né? Eu sou brasileiro, né? A gente não fala muito inglês aqui no Brasil, né? E aí comandar uma equipe de 20 indianos, né? Então você ia falar com o cara, os caras já com o pescocinho. É muito sério, é muito legal isso, o pescoço lateral, essa dancinha. Eu não consegui criar comunicação com todo mundo, mas eu consegui criar comunicação com 3 pessoas chaves, assim. Que foi essa história do olhar, né? Criei uma brincadeira, viramos amigos ali, e isso conseguiu fazer com que a gente se conectasse, né? Se eu chegasse talvez no trabalho e falar, agora eu que mando, galera, eu não ia conseguir me conectar com ninguém. Primeiro que eles não iam entender você. Eles não iam entender nada! Ia ser só um blá blá blá, né? Mas é como eu criei antes essa conexão de brincadeira, de amizade, né? Foi ótimo. Eu consegui fazer um evento conectado com 3 pessoas chaves e tudo rolou bem, assim. Você sabe que eu tive uma brincadeira lá na Coreia? Um dia nós vamos fazer até um podcast só da Coreia, porque tem muita cena para mostrar, muito interessante, de bastidor. A gente gravou muito bastidor. Mas só um fato, assim, que você falou de brincar com a equipe. E tinha um cara que era muito simpático. Ele chegava e eu aprendi algumas palavrinhas para ser simpático também. Falava para o meu intérprete, como é que fala? Ô amigo, tudo bem? Ele me explicava, eu reproduzia. E algumas eu ainda sei, outras eu, né, esquece. Mas, enfim, ele foi muito simpático. Ele veio, ele quis falar. Perguntou lá para o intérprete, ele veio, tudo bom? Né, do jeito meio duro. Eu falei, oh, legal, tal. E ele sempre vinha e cumprimentava. Eu, minha esposa e minha filha. E ele é muito simpático. Aí, sempre ele queria se comunicar comigo e tal. Aí, logo no começo, eu falei para o intérprete, falei para ele, mala. Falei para ele, chamava eu de mala. Mala. E falei que o intérprete era folgado. Então, ele E o intérprete estava longe. E lá eles são muito metódicos na questão do respeito, né? Então, por exemplo, se a gente vai comer aqui, isso já é deles mesmo e é tradicional. Então, eles não poderiam almoçar junto comigo, pela hierarquia do trabalho. Então, assim, eles jamais poderiam... Então, tem toda uma regra. Então, se eu vou me alimentar, eu, como sou o chefe lá deles lá, teria que comer primeiro, depois é gradual o negócio. Enfim, um monte de regras que eu me perco. E o intérprete, assim, todo metódico, né? Todo alinhado, que tem que, né, respeitar, né, o cara. E eu sou muito largado, chegado, abraçar o cara não se abraça. E aí o meu intérprete chegou, ele, né, para ele falar, né, ele falou, folgado, mala. E o intérprete, não! Mas olha, eu quero fazer uma pergunta oposta agora, dentro do mesmo contexto. Sim. Rocha, João, a Mônica, eu acho que vocês vão estar muito dentro dessa pergunta. A gente está falando aqui de ambientes agradáveis, né, de pessoas que estão ali para serem entrevistadas ou para passar pelo aquele processo. Ok, uns mais alegres, outros mais fechados, mas quando a situação é tipo assim, clima tenso, né, um ambiente hostil, como que controla para que as pessoas deem a entrevista, para que as pessoas, né, se disponham? Porque a Mônica hoje tem mais... eu super acho jornalista isso, sofre, né, hein? Porque chegar num lugar que está todo mundo né, o olhar resolve, mas e aí? É bem desafiador, né? Quando a gente está numa cobertura, por exemplo, de uma grande tragédia. Eu cobri, né, as barragens, né, quando o rompimento da barragem de Mariana, eu fui até lá, foi extremamente delicada a cobertura, porque a gente tem que controlar os nossos sentimentos. Triste, né? Muita tristeza, então como é que você controla o sentimento, né? As pessoas ali perderam tudo, muitas mortes, e Brumadinho foi muito pior, né? Eu não fui para Brumadinho, mas colegas minhas relatando que, poxa, estavam ali andando, né, em cima do barro e ninguém sabia o que tinha debaixo daquele barro, né?
Então, quer dizer, Mariana foi muito desafiador, porque não de entrevista, as pessoas davam entrevistas, só que pra gente controlar o choro. Então, eu não vou chorar na frente do entrevistado. A gente ia pra van. Eu, cinegrafista, assistente, a gente chorava na van. E na época eu trabalhava na linha de show, então eu ia com uma equipe um pouco maior, né? Então era um dando força pro outro. Às vezes eu olhava pro cinegrafista, ele embargando, não, vamos parar um pouquinho, vamos dar uma respirada, beber uma água. O jornalismo é cruel nesse sentido, cruel, né? Porque todo cruel. dia, às vezes, depende do formato do programa que você tá, eu já trabalhei também em algumas coisas, é complicado, né? Se um dia você tá aqui, um dia um cara matou, um dia a mãe que suicidou, um dia... E em Inhotim foi algo realmente terrível. E eu fui em Inhotim fazer o Arquitetos do Brasil, uma série... Pra onde mesmo? Pra algum canal que eu esqueci. Arquitetos do Brasil. E eu né, os arquitetos que fizeram lá, o Brumadinho lá, né? Aquelas... os edifícios que tem lá, né? Como é que O se museu chama? de Inhotim. Não é museu, lá é o maior... instalações, né? Que tem. Instalação. É o maior museu do mundo, céu aberto. Exposição. Não, tem, lá é... Quando você vai num lugar onde tem exposição de arte. Isso. Tem um nome específico, daqui a pouco eu vou lembrar. Galeria? É a maior galeria céu aberto, isso mesmo. Eu fui lá, é maravilhoso. Enfim, voltou, cortou, rodou. Vamos que a gente vai direto, tá valendo. é porque não assim, tem Não tem corte. Aqui não tem o gravando. é do jeito que é. Então, eu fui pra Inhotim antes de gravar o Arquitetos do Brasil e depois eu voltei lá pra visitar o Inhotim mesmo, né? Depois da tragédia, assim, a cidade completamente diferente, assim, um Sim, clima outro, sim. tudo cheio de terra. Você vê que a tristeza tava no ar, né? Não, você vai embora pra casa com aquela emoção. Né? Você vai. Eu trabalhei muito tempo em linha de show, mas fiz muito jornalismo também, né? E quando você vai para jornalismo, você pega o assunto do dia, geralmente o assunto do dia não é um assunto tão alegre, né? É um assunto, de repente, de uma morte, ou de uma apreensão, ou de, enfim, qualquer coisa violenta é o assunto do dia, ou alguma coisa em relação à política. Nunca é uma flores, né? Coisa que você pode ir lá, pode dar risada, pode fazer acontecer. E uma vez eu peguei uma história, recentemente, faz umas 3, 4 semanas. O menino foi atropelado subindo na calçada. Então, o menino autista, tinha 8 anos, estava de mão dada com a mãe. E a moto empinou, o piloto empinou a moto e acabou pegando o menino, ele estava com o pé em cima da calçada. O menino morreu, infelizmente. E como que você dá essa notícia? Como você conversa com essa mãe? Né? Então fomos eu e o cinegrafista que é super sensível, Christian N, um baita de um profissional, fomos até a casa dessa mãe. Essa mãe, ela estava tão abalada que você fica assim, você fala, meu Deus, sentei na frente dela, aí claro, a gente pede permissão, né? É até o limite dessa mãe, a gente nunca pode invadir espaço de ninguém, dor é dor, a gente... Por mais que a gente se coloque no lugar do outro com empatia, a gente nunca sabe profundamente como o outro se sente, né? A gente calça o chinelo do outro até um certo ponto, né? Então a gente não invade. Então a gente foi com jeitinho, abrimos o microfone para ela contar a história, porque ela pedia justiça. E isso a gente não nega em TV. O bom do jornalismo é que as pessoas que sofrem esse tipo de situação pedem justiça. Então ela queria ali que fosse preso realmente a pessoa que fez isso. Mas foi triste, porque é aquela coisa, né? Vai ser preso, mas meu filho já se foi. E aí o que você diz para essa mãe? Eu sei que no final a gente quebrou um pouco do protocolo, porque eu não consegui, eu abracei essa mãe, né? Ofereci toda a ajuda que ela precisava, mas... Como é que você vai pra casa, né? Então você sai dali, você sai com um soco no peito, você sai com um buraco dentro de você. Você fala, poxa, mas que mundo é esse, né? No Você seu se ambiente questiona. tem, assim? Do audiovisual, do cinema? Você fica mais... o bastidor seu do cinema, seu acho que tem um pouco menos, né? Bem menos. Para esse segmento, assim, você tentar imaginar isso, porque eu nunca me envolvi, por exemplo, num documentário, né? Então, pegando até essa sua pergunta, o Rocha aí participou do João de Deus, né? E eu vim batendo papo com a Mônica aqui antes do programa e a gente conversando um pouco e veio uma questão bem interessante. Como que uma equipe, né? Desde a sua captação de imagem, né? desde as suas abordagens para fazer um documentário e principalmente na ilha de edição, como é que ela se mantém isenta de julgamento
para poder contar essa história? É difícil, né? É difícil. No caso do João de Deus, eu trabalhava na Grifa Filmes, né? Sou diretor de lá. Então eu não trabalhei diretamente na série, mas eu fazia parte da produtora, então participei de todo o processo ali e tal. Cara, é difícil você ficar isento, né? Totalmente, assim, porque você está participando, ainda mais da história de João de Deus, né? Fica imaginando as pessoas que ele... Troca o isento por imparcial. Então. É difícil, porque você vai vivendo as histórias e aí você vai, na sua cabeça, você vai criando ali, né, as suas definições e tal, você vai pegando um lado. Mas a nossa profissão, a gente tem que ser imparcial, a gente não pode demonstrar que ele tá certo ou que errado. Você tá entrevistando uma pessoa. Então sem julgamentos, você tem que né? entender o que ele tem para te dizer. Mas você tem uma história para contar. Ele né? tem uma história para E contar. aí quem decide... Agora imagine você ouvir, por exemplo, uma história como essa, que o diretor era o Maurício Dias, né? Você ouviu o João de Deus falando e ao mesmo tempo você ouviu uma vítima dele falando. É muito louco. Saca? É muito complicado, né? Então como é que você fica nesse jogo? Tem que ser imparcial. Porque eu acho que aí fala muito, né, a questão da emoção. Assim, como é que você controla isso dentro, né, dos seus valores, né, dos seus princípios, daquilo que você acredita. Só que você está ali como um profissional que foi fazer um trabalho, né, João? E interpretar aquela história toda e levar para o espectador de uma maneira, aí sim, né? Você tem a visão, você é uma pessoa muito assim, ligada, antenada em tudo, né? Qual é a sua visão do jornalismo hoje? Você acha que as matérias são tendenciosas muitas vezes? O que você vê? Eu acho que os canais são A pessoa, eu digo assim também, não é tendenciosa até por quando tem aí dois lados, tá? Mas o jornalismo que às vezes apela muito nas imagens, você acha que apela para que dê audiência, por exemplo? Sim, eu acho assim, mostrar até que ponto mostra o cara que foi atropelado, sabe? Um negócio que a gente vê muito hoje. Vai de emissora para emissora também. Mas a gente vê muito hoje, você rodar, a gente vê muita coisa. O que você acha desse apelo, às vezes, por causa da audiência? Eu volto a bater, assim, eu acho que os canais, eles se posicionam, meio como o Rocha falou. Então, de acordo com o que aquele programa se dispõe a fazer, né, ele capta um tipo de audiência que, por sua vez, se interessa por aquilo. Perguntando para mim, eu sou uma pessoa que não consumo esse tipo de conteúdo. Eu, julgando, eu acho extremamente apelativo, né, e muito claramente uma busca por resultados, né, uma busca por audiência. Por outro lado, eu vejo também um serviço social, eu vejo uma informação mais próxima até da linguagem de uma fatia, né, da população que fala daquele jeito, que vê aquilo todos os dias. Né? Então eu não me ponho em julgamento assim quando eu vou olhar, observar. Eu simplesmente escolho o que eu consumo. Né? Assim, como a gente trabalha com jornalismo. Editoriais, sim, né? linhas. A gente trabalha com jornalismo, a gente fica triste às vezes, porque a gente vê às vezes a mesma matéria e a posição de ter audiência a qualquer custo, muito apelativa, né? A gente fala assim, tudo bem, eu também não consumo. Eu assisto, porque eu sou do meio, eu até vejo até um certo ponto que eu gosto de estar por dentro. Eu assisto todos os jornais. Eu gosto, mas não assisto inteiro, eu assisto um pedacinho aqui, um dia eu assisto da Cultura, um dia eu assisto da Band, um dia eu meio que conheço, porque a gente é do meio, a gente precisa conhecer. Claro. Só que eu vejo umas coisas que eu falo, meu Deus. Aí você fala assim, não, mas você escolhe o que você quer assistir, não estou dizendo eu. Estou dizendo sociedade. Porque tem uma classe, infelizmente, que se você deixar, se você cutucar, o ser humano tem um acidente, ele passa devagarzinho na avenida, parando o trânsito, porque ele quer ver o cara caído. Isso é um instinto humano. Agora, se o jornalismo não tivesse a consciência e fomentar isso, você pega o pessoalzinho que adora ver a desgraça, porque está sendo treinado a ver a desgraça. Imagina a equipe que está gravando, vendo aquilo acontecer. Que é obrigado a fazer, aí é profissão. É obrigado a fazer. É que eu queria chegar, é profissão. O câmera, se o chefe falar assim, ó, grava lá o cara esticado com a cabeça aberta. Chega no produto final diferente do que às vezes. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu não esqueço até hoje. Eu vejo a cena. Então, no começo meu da Band, lá em Piracicaba, no jornalismo da Band, eu mandava notícia. O pessoal falava, aconteceu tal, o cupom, né, a pauta de Campinas mandava, olha, aconteceu um crime lá no bairro tal, eu precisava cobrir. Aí a gente pegava a equipe, já estava lá,
Por isso que eles contrataram a gente e aí ia cobrir. Logo no começo da minha vida no jornalismo, aí foi a mãe, que era um pouco deficiente mental, matou a própria filha, bebê. Então eu vou resumir porque é triste. A mãe matou a filha, mas é porque ela tinha um problema que dava uns negócios nela. E fomos cobrir, foi a pedido da Band, eu cheguei lá, então tinha a cena de um saco plástico com um facão. E a gente tá cobrindo, você olha, a gente olha. Sim. Eu falei, eu não vou gravar isso. Não vou gravar isso. Isso está dentro do que você Então tinha um acredita. facão com os cabelinhos presos no sangue. Não vou falar mais nada. Então assim, eu me recusei a fazer isso aí. Essa cena tem até hoje na minha... Como eu vi lá, assim, eu vejo aquele negócio. Não gravei, fiquei comovido com a mulher. E ela falava assim, não filho, não foi, sabe? Então eu falei, não vou mais entrevistar. Fiz um off coberto com umas cenas da casa, porque tinha que fazer, porque eu era contratado. Claro. Mas assim, a gente vê muita se é um coisa outro mesmo. programa, fica mostrando aquela faca. Sim. Fica mostrando a mulher. Fala 5 vezes, volta, vamos ver de novo a fala Eu dela. trabalho numa série chamada Investigação Criminal. Imagina, tanta coisa. Inclusive amanhã eu gravo Investigação Criminal. Eita. Mas eu fico imaginando. Mas aí eu retorno a pergunta para você, João. E até onde essa ética, até onde esse julgar fica na mão de quem faz, de quem está no campo, né? No caso, o jornalista, o diretor, enquanto você tem um produto para entregar. A Mônica falou bem, é linha editorial. É linha editorial, é isso. Infelizmente, Cada um as tem o emissoras, eu seu. trabalhei em várias, a eu Mônica trabalhei também, em muitas. tem isso para política, para tudo. Fala bem dele, não fala mais bem dele. A partir de agora não fala mais. Tem isso. Claro. Tem em todo lugar. Existe. Como também Mas- quero crime, eu quero que Exatamente. mostre a faca. Mas essa coisa do crime, essa coisa do jornal policial, ele tá muito na moda hoje, né? Então antigamente você via ali um programa policial 4, 5 horas da tarde, agora a manhã toda, em Hora do algumas almoço. emissoras você vê o Hora do jornalismo almoço policial, Hoje eu tava falando né? sobre isso. Eu tava gravando hoje o Vitor do Metaforando, que é especialista em farsa. Sim, Tava sim. com ele agora, tá, antes de vir pra cá e tal. E aí uma das perguntas que eu fiz pra ele foi mais ou menos isso. As pessoas gostam do crime, né? O ser humano consome o crime. Mas é isso. E, cara, ele tá aumentando muito. Gosta. muito Mas muito. quem reporta o crime, tanto o cinegrafista quanto o repórter, eles estão na adrenalina do crime, né? Então muitos deles, não digo que se acostumam com a situação, mas vira uma coisa normal. Entende? É uma coisa assim. Eu acho que vou assim, cobrir o posso crime. só corrigir um negocinho? Claro. Que eu aprendi com um treinador que me iniciou nessa parte da linguística. É comum. É comum. É Porque essa se palavra. a gente falar que é não normal, não tem pode ser razão. normal. Não é normal. Não é É normal. comum. É Você comum. devia sempre. Errei a palavra. É, o senso então, comum. então vira essa coisa comum, trocando a palavra, normal realmente não é. Então vai lá, chega no lugar, chacina. Eu cobri uma chacina uma vez na Brasilândia, no Natal, que eu olhei, eu falei, gente, eu comecei a passar mal de verdade. Então, você tá ali, você tá vendo, você tem que reportar. Como é que você segura a emoção, né? Você Agora- respira fundo, fecha os olhos e dá a notícia. Então, eu acho que isso é você em cena. Você ensina, exatamente. Porque assim, quando você entra em cena, que entra em cena na vida real, essas situações a gente precisa cuidar. Então, o nosso treinamento é para pegar a equipe, ou num caso de tragédia, ou no caso de emoção excessiva para tensão, a gente tem que cuidar do ser humano. O ser humano que pega aquela câmera, o ser humano que faz a reportagem. O ser humano vive que esse volta dia. para casa. Todo mundo treina. Sobre isso tem uma pauta boa, né? Fazendo uma vez pra HBO, era Missões de Vida, uma série bem bacana. A gente gravando no Complexo da Maré, né? Era uma escola de boxe, tinha um campeão mundial de boxe dentro da escola, que a missão de vida era do cara que fundou a escola, enfim. E aí o Caveirão invadiu o Complexo da Maré. E a gente com uma equipe de cinema, né? Uma parte brasileira, outra parte americana. E o Caveirão invade e começa a atirar e tal, perseguindo os bandidos que estavam todos mais ou menos na região e tal. Fecharam a favela, a gente joga no chão com a equipe toda, o coração a milhão e tal. A gente falando, pô, os caras estão vendo a gente aqui, vai querer entrar, vai querer pegar as câmeras e tal. E a cena acontecendo. Imagine você, tá? Sai da sua casa, vai pro Rio de Janeiro, né? Entra numa favela. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro. Então você sabe muito bem, você entra numa favela e de repente na favela você tem que ficar preso num lugar, jogado no chão porque os caras estão atirando e a coisa acontece ao seu redor. Pra gente que tá fora dessa realidade foi muito, né, a emoção foi a mil, mas
pra comunidade em si, era muito comum. É muito isso. comum. Muito louco esse É o comum. Cara, eu lembro de uma cena até o som até hoje, assim. Olha o ovo da galinha morta e o caminhão de ovo passando, sabe assim, cara. Mas e aí? Porque isso aí, por exemplo, a gente fala muito, inclusive em treinamentos, desses gatilhos, né, externos que acabam gerando reações, sensações, estresse. Né? As pessoas realmente chegam em pontos que quem convive muito, né, nesse meio do tiroteio, das coberturas, elas podem criar traumas verdadeiros, né? De dizer assim, cara, o cara tem casos que o cara não pode ouvir um barulho, um copo cair no chão, que ele entra num estado completamente, né, descoordenado. Então eu acho que a ideia do preparar pessoas, né, do treinar pessoas, do controle das emoções, da inteligência emocional em si, é você saber, pelo menos, dividir e voltar para dentro de você, né? Saber que você está ali, você vai fazer o seu trabalho e que você vai voltar para dentro de você, e vai voltar para sua casa, vai voltar para sua família e vai tentar conviver com aquilo que você se propôs a fazer. Você que faz bastante tempo já os treinamentos, tal, com excelência, quantas pessoas a gente pega nos treinamentos, né? A diferença de emoção, né? Você vê pessoas que estão anos sofrendo por uma coisa interna, de emoção. Então, por isso que eu me preocupo muito e sempre quis fazer os treinamentos, sempre foi muitos treinamentos foram sem lucro, sem fins financeiros, com a minha equipe. Eu estava na Rede Brasil, eu fazia treinamento direto, porque no dia a dia todo mundo está preocupado em treinar a pessoa a mexer na câmera, treinar 1000 coisas, mas ninguém está preocupado com aquele ser humano que está ali atrás da câmera. O outro operador de master, para quem não é de emissora, diretor de master, se ele apertar um botão lá na Globo, a TV sai do ar e é milhões de prejuízo, se ele apertou um botão errado. Então assim, meu Deus, né? Tensão que aquele cara... E a tecnologia foi aumentando o computador na história, diminuindo pessoas, mas muitas vezes o dedinho de uma pessoa está mais ligado ainda ao prejuízo. Antigamente o cara apertava, não entrava uma fita, o outro já estava no ar. Hoje não, hoje é poucas pessoas e muito computador. Então, às vezes um erro é fatal, é 500 mil reais porque o cara não apertou um botão e o comercial do cara não entrou. Então, assim, trata essa pessoa, a tensão que essa pessoa vive ali, não pode errar, né? Então, acho que tem que lidar, tem que tratar as pessoas, né? Por isso que é o nosso objetivo de estar aqui. Todos somos seres humanos, né? Então, a gente vai para o trabalho, quando a gente está falando de câmera, né? De trabalho em televisão e produtora, que seja trabalhar com esse tipo de significado. Então, nós somos seres humanos e profissionais, mas como separar uma coisa da outra? É muito difícil, né? A gente tem um sentimento, a gente vai reagir com o nosso próprio sentimento à situação. Então, é onde vem a inteligência emocional, né, Adriano? A gente tem que ter ali alguma coisa, alguma âncora na gente para a gente acessar outra parte do nosso sentimento, para evitar a tristeza, evitar ali a ansiedade na hora, o que é muito desafiador e é com treinamento. É hoje, amanhã e sempre. Claro, e você vê assim, o Rocha já estava falando assim, que quando ele sai de casa, né, ele vem de moto, ele procura passar em lugares que já trazem para ele, né, uma imagem, uma sensação, um som, né, a gente conseguir trabalhar isso, acho que dentro do nosso objetivo aqui também é deixar, né, dicas bacanas. E eu queria ouvir de você, Rocha, como que é, cara? Você falou aí que você está trabalhando em vários programas que vão a extremos, né? Se terminou o set, aí apaga tudo, o Rocha vai para casa. Qual é o segredo, como voltar para dentro de você e controlar esse dia louco, né? Quando o Rocha vai para casa... A pergunta é assim, não era nenhuma pergunta, mas é quando o Rocha vai para casa. Cara, é muito... Quando o João deixa os Rocha quando o João deixa... Oh, beleza. A gente estava falando disso antes das câmeras abrirem. A gente querendo começar aqui o programa, né? E a gente meio que discutindo o que ia fazer. Aí vamos fazer assim? Vamos. Aí falou assim, até o João chegar. Porque a gente vai tudo. Vamos na emoção do momento. Improviso. É isso aí. Quem é você? É muito louco, porque assim, na minha carreira, assim, eu tenho muitos exemplos que eu já viajei muito, assim, né? Eu já fiquei na Amazônia 25 dias, num lugar que nenhum ser humano nunca pisou antes, a maior expedição já realizada lá.
O mês passado, 2 meses atrás, eu estava no Mato Grosso, fiquei 40 dias fora de casa, viajando o Mato Grosso inteiro, fazendo uma outra série, sabe? Então, esse voltar para casa parece brincadeira, mas é verdade. Às vezes a gente não volta para casa mesmo. É verdade. Né? Sim, sim. Então, isso é muito complicado, porque quando você entra numa aventura dessa, por exemplo, essa que eu estava no Mato Grosso, estava completamente longe da minha casa, fazendo trilhas no meio da mata, indo atrás de cachoeiras, indo em tribo indígenas, sabe? Você não sabe o que vai encontrar. E muitas vezes você encontra coisas complicadas, né, e tal. E a forma de voltar para casa é você se mantendo sempre íntegro, né? Mantendo sempre aquela energia que tem que fluir, a felicidade, sabe? Eu acredito nisso, assim, por mais que, de repente, na minha vida privada eu não seja um cara completamente alegre, mas dentro do meu profissional eu tento manter essa energia de estar sempre feliz, assim, que tá isso dentro, me motiva. Dentro de você mesmo, né? Porque eu acho que eu estava falando um dia com uma turma e falando assim, nós temos 3 casas, né? A casa geográfica, que você pode falar planeta, estado, país, cidade, bairro, que você... A casa física, né? O teto onde você mora, e a sua casa, que é dentro de você. Então, realmente essa técnica de você saber que você está dentro de você e você não pode abrir mão disso, te ajuda muito, né? A lidar com esse tipo de comportamento. Porque o audiovisual, do meu ponto de vista, para você ser um bom profissional, você tem que ter segurança, né? Você tem que estar seguro, né? Tanto na hora de gravar, quanto na hora de dirigir. Porque não dá nem para jogar a mente para outro lugar. Porque às vezes você vai entrevistar, por exemplo, eu estou fazendo uma série agora que eu sou o diretor, que chama Making Tubers, com os YouTubers, né? São 50 episódios, de 26 minutos, estou entregando 50 episódios. 26 é coisa pra caralho. E agora imagine eu entrevistar 50 personalidades do YouTube, que são os caras do momento agora, criando roteiros diferentes com cada um deles, sabe assim? É muita loucura. A gente está fazendo um programa de reforma, que é um outro assunto que a gente tem que se adequar ali e criar o dinamismo dentro daquilo, sabe? Então, o outro que vai... Ou seja, está surgindo aqui no Vermídia um monte de projetos. Graças a Deus, o mercado está voltando a ser aquecido. Que a pandemia matou a gente e agora a gente está restabelecendo. Graças a Deus. Então, manter essa energia de segurança e esse calor de alegria é fundamental para você conseguir dar conta. Porque senão você cai pro canto e dorme. Porque a gente tem as emoções também. Tem as emoções. Nós estamos gravando e um cabo deu um problema, que está quase escapando. Acontece. A história das lives agora. Então você não pode errar, se mexer, e você sai de um trabalho amanhã. Nós estamos fazendo um programa hoje de apartamento. Amanhã é de reforma, depois é de carro. Você tem praticamente minha vida. Cada dia é um roteiro. Você acorda. Hoje eu acordo. Você não tem rotina. Amanhã, por exemplo, o meu dia é de lives não, podcast, né? De ONG. A equipe inteira está gravando apartamentos. O Rochinha está gravando crime, investigação criminal. Então, assim, hoje é hoje, amanhã é crime. Não, mas é assim nessa vida. O audiovisual, quem trabalha com isso é todos os dias. Você chega numa emissora de televisão, você vai receber a pauta na hora. Você não sabe se é uma pauta feliz, uma pauta triste, uma pauta que você tem que sair correndo atrás da polícia, você nunca sabe. Então, você saber controlar e tentar chegar o mais perto da verdade, que a gente nunca chega, né? Entrega a verdade absoluta, porque tem 1 milhão de lados. Mas a gente tenta ser imparcial com os nossos sentimentos, imparcial com as informações e dar o nosso máximo, estado de flow. Habilidade e conhecimento. Tem que estar sempre ali lendo, se reciclando, meditando, se for o caso, para restabelecer um emocional um pouco mais sadio. Eu não tô tendo tempo para meditar. Eu toco, meu segredo é tocar. Eu sempre tenho a minha bateria. O que te relaxa? Eu sou músico também. Opa, garoto. Aí, cara, eu sou batera. Na próxima vai rolar um som. Vai rolar um somzinho, mas eu digo pra ti assim. Aí, ó, já temos a cantora, já não é uma coisa tão fácil, né? Não disse que eu canto bem. Gente, a gente já tá montando uma banda que vocês estão presenciando isso, olha que maravilha. Não, João grava. Eu gravo. Ele diria essa situação toda, né? Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, assim, o que me ajudou muito, eu era um cara muito tenso, né? Eu vim de outros segmentos, trabalhei no mercado de moda durante muitos anos, mercado de moda extremamente tenso, e eu sempre fui muito voltado para a área comercial das coisas que eu faço, então eu sempre fui muito cobrado, sabe? E eu acumulei durante muitos anos da minha vida sem ter esse conhecimento, né, esse treinamento da inteligência emocional, da programação neurolinguística, do próprio coach, dos outros treinamentos e cursos que eu fui desenvolvendo e buscando para mim, né? Quando eu falo assim, hoje o meu trabalho é treinar pessoas,
Mas quando eu tive os primeiros contatos, eu fui buscar a minha salvação, vamos dizer Onde assim. era? Justamente, eu morava em Salvador. Mas assim, era na música? Não, na música eu sempre tive como um talento até inato, porque eu comecei a tocar com 3 anos de idade, sentei num piano, isso minha mãe que conta, não sou eu, mas sentei no piano e toquei o hino do Senhor do Bonfim. Eu acho que todo mundo Com 3 Bahia, anos de com idade. 3 anos, cara. A gente entrevistou um amigo aqui, o Marvin. E ele falou, o Marvin é uma figuraça que entrevistou, e ele se formou em Harvard. E ele falou assim, cara, lá em Harvard só tem assim, ou filho de gênio, ou filho de rico, ou gênio. Eu falei, você é o quê? Ele falou, eu sou gênio. Eu falei, então nesse caso da música, eu posso dizer que eu sou gênio. Mas A mãe dele, ela falou que estava afinadíssima. não, e se perguntar pra ela assina embaixo, é gênio. Mas na verdade, voltando assim, eu tive contato com os treinamentos, né, com as técnicas, em 2017, foi pouco tempo atrás. E eu tinha um acúmulo muito grande, né, de perdas materiais, perdas profissionais, perda do meu pai, né, por um câncer, uma série de coisas. E eu fui levando a vida, empurrando. E naquela época eu tinha uma característica até física bem diferente. Eu só trabalhava, eu não cuidava da minha saúde, eu fumava bastante, em suma. E quando eu vim para São Paulo, que eu encontrei, pela primeira vez me falaram de inteligência emocional, e eu nunca tinha ouvido falar nisso, olha que loucura. E quando eu fiz o primeiro treinamento, aquilo para mim virou religião. Eu passei 3 dias de um treinamento, onde eu fui levado aos extremos das emoções, nunca tinha entendido o que era aquilo. E é muito louco, né? Você imaginar você viver a maior parte da sua vida Sim. com tudo isso dentro de você, sem você saber. E aí eu comecei eu passei pelo treinamento, aprendi e comecei a praticar. E eu fui para cima de outros e comecei a ler e fui assim, sabe quando você encontra tipo a sua salvação tá ali? Isso a gente vê muito em religião, né? Você encontra as respostas talvez, os caminhos, e ali eu me apeguei e eu fui aprendendo até um ponto que eu cheguei num limite onde eu já trazia todas essas técnicas para o meu controle, né, de ansiedade, controle do meu dia como todo, e aí eu resolvi compartilhar com as pessoas. Foi quando a gente se juntou e a gente também entende, assim, através desse projeto extraordinário, né, que é o Você Ensina, você disponibilizar conhecimento, não só técnico, não só as experiências de cada um de nós, mas também trazer ferramentas verdadeiras, discutir, né, cara? Discutir Para a pessoa entender que assim, eu sou um para ser cada humano, né? para cada um às vezes funciona de um jeito, e acho que enquanto a gente estiver tentando achar esse ponto e ajudar as pessoas, para um serve uma coisa, para outro serve outra, e vamos tentar colocar as luzinhas do audiovisual para forçar a emoção das pessoas, depois tratar, né? É muito bacana. Eu acho que a gente deve fazer mais, nós 4. Eu também acho. Eu adorei esse Tem um monte de papo, coisa pra gente. falar ainda, né? Eu também tenho um monte de coisa Agora, pra agora falar, que minha pelo inteligência amor de Deus. emocional se equalizou, a minha alegria fluiu. Eu quero saber, comecei- eu ainda não agora descobri fiquei- o dia que o Rocha minha voltou para mente- casa física dele. cara. hoje eu não vou Ele voltar só pra tá na casa, casa né? dele aqui interno. Eu quero saber o dia que ele voltou para casa, Agora que equalizou. que ele descansou. Você Você descansa? Não. Tem hora de Cara, descansar? Você tocou seu Às pianinho vezes tem bem com domingo 3 que não anos. grava. Ele até hoje não toca bem. Então a mulher dele falou, enquanto você não toca Ai, que bem, Mas olha, já sacanagem. vai ficar um desafio aqui pra gente trazer os instrumentos Mas e a eu gente vou fazer um som. cantar. Aí eu quero ver. eu só vi. Gente, foi um papo maravilhoso. A gente literalmente entrou em cena aqui com tudo que a gente tem de melhor e também algumas histórias não tão boas para explicar para você que está nos assistindo que quando você entra em cena, as suas emoções têm que estar alinhadas com tudo. Trabalhadas, alinhadas. Isso, como a gente falou agora há pouco, não é do dia para noite. É treinamento, é hoje, amanhã e sempre. E nós estamos aqui justamente para isso, para te dar essas ferramentas, né, João? É isso aí. E a boa notícia é que todo mundo pode, né? Todo mundo E pra não pode. fazer igual eu, que já me ferrei muito pra entender que o melhor é controlar a ansiedade. Eu puxo a orelha dele toda hora, mas você é tem- um bom menino. Você tem o João do seu lado, cara. Isso é Ele é um um bom luxo, menino, né? é um Então, luxo, é um luxo. Ele tem o Rocha e tem outros da equipe. Eu acho que a gente vai se aproximando daquilo. Eu sempre valorizei muitas pessoas que são alto astral. Sim. Que traz, que a gente, depois que a gente trabalhou, que a gente encontrou com elas, a gente fica melhor. E tem gente que é o contrário, né? Sim. Não vamos descartar elas, mas vamos treinar elas para Vamos depois treinar. fazer. Então, parte da equipe
Eu sempre valorizei isso. E ele é um cara assim, ele é um cara positivo, pra frente. Às vezes tem que até segurar um pouquinho. Calma um pouquinho. Mas Mas mais obrigado, fácil, viu? né? Obrigado ainda pela conversa. Vamos fazer mais vezes. Vamos. Aí na próxima todo mundo com seu instrumentinho na mão. Vamos fazer um... Combinado. Aê, garoto! Gente, beijo, Tchau, até pessoal. a próxima, tchau!